Oi, capricornianos, bem-vindos de volta ou pela primeira vez aqui no Marte Cartomancia, aonde até podemos tardar em trazer para cá, mas a mensagem chega no momento devido. Espero que o mês de abril tenha passado por aí tudo bem, apesar das atribulações. Percebo que esse ano, para os capricornianos, as emoções estão abaladas, então nesse primeiro semestre a gente está lidando ali com conflitos, ações que mexem muito emocionalmente, mas que muitas das vezes a gente não pode parar só na primeira emoção que elas nos causam e entender as mensagens, os recados que moram ali. Pensando, né, na objetividade das previsões e orientações por aqui, gente, não está pensando na objetividade do faça isso, faça aquilo, pense isso e pense aquilo, mas tentando desatar alguns nós que tragam pra gente, levem pra gente um pouco mais de consciência e autonomia sobre os caminhos, possibilidades, dentre boas e más notícias. Enfim, agora bora encontrar um ponto aqui onde o tarozinho ilumine aí as ideias de vocês. Vamos entender primeiro, né, quem é que rege este lugar dos nossos capricornianos, quem é que guia aí essas estradas no primeiro momento. Vamos lá? Eu tô com muita sensação de estar entalada, eu tô com muita sensação de estar com alguma coisinha presa, alguma coisa não dita, e isso não é meu, tá? Passa essa energia aí pra vocês, porque tem alguma coisa pra esses capricornianos que chegam aqui, que anda entalada de algumas outras versões de realidades que eles podem levar e que talvez, né, em certo momento, naquela busca por querer, eu prefiro que falem mal de mim, eu prefiro abrir mão de tudo e ser o vilão, possam ter ficado ali pelo caminho. E digo que isso também vem se confirmando aqui, porque o nosso estilo da vez, né, é o 8 de copas, estilo e estímulo da vez é o 8 de copas, que vem ali sim carregando na sua tradicional significância, significado, uma ideia de que muitas das vezes é preciso se despedir até mesmo daquilo que a gente ama em encontro com o eu mais real, honesto e sincero comigo. Então, um mês onde a gente compartilha aí certos movimentos de perceber que não é porque amamos, adoramos alguma coisa que eles devem permanecer na nossa vida ou devem se manter da mesma maneira. Há de se buscar outras maneiras de se relacionar com o outro, com o mundo e com as suas próprias escolhas, no sentido de não é porque você escolheu algo há 3 anos que isso deve ser a permanência, deve ser aquilo que você preza, porque há uma coesão na vida a ser mantida. Não é bem por aí, viu? Então, 8 de copas já traz aqui um desalinho, mas também uma certa ideia de que eu tô cansada de ficar olhando pro abismo e ele me encarando de volta. Agora eu quero ver o que mais tem pra mim no mundo, para além sempre dessa beirada onde eu me recupero, dessa beirada onde essa sensação de solidão e inadequação por não poder voltar atrás das minhas escolhas vem me dando. Então, simbora entender o que mais sobra, o que mais tem para vocês em situação onde se aplica a força, muito nesse sentido que a gente já vem falando. Obstáculo. Caíram 2 juntinhos e vou deixar para que vocês entendam o que eu tô dizendo aqui. E conselho 2 também, vou deixar pra gente conversar. Bom, quando essas cartas caem juntas da maneira que foi aqui, eu vou ler elas como uma moeda, né? 2 faces ali de uma mesma história, 2 faces de uma mesma estrutura. Mas antes de chegar até lá, vamos aqui conversar com a situação ao qual se aplica ali, né? Ao qual representa essa retomada de uma certa possibilidade de ter alternativas ou ir em busca de algo que para o outro não faz sentido, porque não tem objetividade de vou ir do ponto X ao Y, mas que para você vai recuperar toda ali uma certa década até mesmo que você possa ter passado na sua vida tentando fazer sentido para o mundo do trabalho, para o mundo das conexões, para o mundo dos relacionamentos, e que agora é permitido, né? Permitido e aí por você mesmo pensar assim:
Uai, mas eu já alcancei tantas coisas, já alcancei tantos check na vida. E agora que eu cheguei nesse lugar onde eu posso tomar posições, decisões por mim, eu não posso uma vez apostar naquilo que pro outro parece. É, como é que fala, gente? É um pouco distorcido, não tão objetivo. E digo isso porque a carta força vai falar. Nossa, eu tô com alergia horrível. A carta força vai falar ali realmente daquele retomar de si, no sentido de, meu Deus, equilibrando tanto o que é o mundo, as necessidades do mundo, muitas vezes a minha razão provocou bons lugares, bons ajustes, boas recuperadas, mas eu acho que eu esqueci desse outro lugar, né? Que eu não sou só esse senhor trabalho, eu sou essa multiplicidade que necessita de outras coisas além, necessita de propósitos e intuições além daquilo que parece muito prático, no sentido de eu malho porque quero ter corpo X, eu faço aquilo por ter Y. Então, saímos dessa dicotomia do ser para falar assim, eu também sou bicho, eu também tenho outros desejos, outras vontades que, apesar de eu ter que equilibrar com o que é o mundo real, o mundo do financeiro, eu também quero me possibilitar sentir. Eu acho que está muito mais no sentir do que no fazer coisas despudoradas por aí. E digo por quê, né? Temos aqui a carta Roda da Fortuna e 10 de ouros como um obstáculo falando aqui. O grande processo ou a grande dificuldade para muitos capricornianos é que muitas das vezes eles encontraram sim o seu caminho do sucesso, o seu caminho do que é bem, mas não é só a representação desse caminho do sucesso, da prosperidade no campo financeiro, no campo material, que levou a você a sentir que você é dono de si, que você é realmente capaz de se criar, recriar na vida. É meio que aquela coisa, né? Quando eu me vejo dentro da ótica do trabalho, dentro da ótica do filho, dentro da ótica da mãe, dentro da ótica desse outro, eu tenho um caminho ideal. Mas quando eu olho para mim, parece que tem uma ausência de um eu sensível e que agora parece o momento exato de eu dar a guarita para ele. E digo que o segundo semestre do ano, inclusive, será um semestre punk. Vai ser uma coisa mais maluca aí para esse capricorniano, que provavelmente viverá ali de algumas coisas que abalem as suas vísceras. Mas voltamos aqui a maio, porque no conselho temos aqui 7 de copas e a estrela. Às vezes é preciso se permitir a inocência, mesmo sabendo que muitas das vezes os nossos desejos e vontade nos levam para alguns enganos. Mas é porque de tanto pensar, de tanto fazer o caminho que trilharam ali e te levou para um certo sucesso, agora é um pouco da fantasia que entra para te permitir até mesmo às vezes sonhar que beijar o sapo transformará ele em príncipe, em princesa, independente de gênero aqui, mas é um pouco dessa história. Enfim, gente, recado dado, recado passado por aqui. E até aqui, até senti que desentalei um pouco, então desentalhe aí, veja o seu ascendente, a sua lua, para entender em quais outros nós se cruzam ali com os seus, mas digo que esse mês de maio é muito importante que você até mantenha anotações daqueles sonhos que você fala assim, nossa, que vontade de fazer algo X, mas parece muito egoísta. Anote aí, porque tem alguma coisa para construir sua vontade e sua forma de ser humano na Terra. Enfim, gente, um beijo e até a próxima.